Olá, meu nome é Bárbara e você está no Mais Sou Resumê. Mais Sou Resumê significa currículo da alma. Sim, nós temos um currículo de alma e ele tem um peso maior do que provavelmente você imagina, do que a maior parte das pessoas imagina. Hoje a gente vai construir um raciocínio em volta de como que é importante a gente cuidar da nossa vida. Isso parece óbvio e parece às vezes um pouco até grosso, né, quando a gente fala: "Cuida da sua vida", mas a verdade é que a gente precisa cuidar da nossa vida e investir energia na nossa vida e não na vida dos outros. Para poder construir esse raciocínio de uma forma delicada, onde você vai conseguir entender o porquê que é tão importante a gente focar nas nossas atividades e na nossa vida, eu vou fazer uma linha de pensamento. Vou começar essa linha de pensamento com imaginando você fazendo um currículo para poder procurar um emprego. Quando a gente faz um currículo para procurar um emprego, a gente normalmente elenca tudo o que a gente fez na vida. Todos os nossos cursos, graduações, eventos, palestras, tudo o que você fez, trabalho voluntário, e que você acha que pode contar para que o empregador entenda que você tem a experiência necessária para que ele te contrate. Isso parece meio óbvio. Mas o que que acontece? Depois do currículo, normalmente acontece uma entrevista. E nessa entrevista, o empregador ele está olhando todos os seus traços, como você fala, como você se mexe, como você se comporta, como você está vestido. Ele repara também as coisas que você conta para ele. Então é comum hoje em dia, principalmente, as pessoas fazerem esse tipo de pergunta do tipo: "Ah, me conta um problema que você teve na sua vida e você conseguiu resolver". As pessoas querem saber quem é você. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo o quanto que o fator humano é importante. Mesmo nessa era tecnológica, com a AI entrando e substituindo vários problemas, digamos assim, que a gente conseguia resolver antes de outras formas, e ela está facilitando a nossa vida, a gente não pode negar isso. Mas mesmo assim, existe uma procura pelo ser humano, e o ser humano está virando cada vez mais um artigo de luxo. Ou você prefere ser atendido por um robô ou por uma pessoa? O robô é divertido, mas a pessoa é muito melhor. Quando a gente quer resolver um problema, a gente não quer ficar para sempre apertando números em qual setor você vai parar. Você quer falar com alguém que resolva o seu problema. E isso está ficando cada vez mais difícil e cada vez mais um artigo de luxo. Mas vamos voltar ao currículo. Você está fazendo o currículo e está indo para uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego a pessoa quer saber quem é você. Gente, eu contrato pessoas há mais ou menos 15 anos, entre a minha empresa que eu tenho hoje e as empresas que eu passei e que eu era funcionária, mas tinha algum cargo de chefia. O que que acontece? Mais de uma vez, eu diria várias vezes, talvez mais, nem sei contar. Eu contratei pessoas com base em quem ela era e não com base somente na experiência. Eu já contratei várias pessoas com pouca experiência, mas o que a pessoa em si tinha uma personalidade resolutiva. Uma personalidade onde a pessoa tem garra, tem determinação, ela quer correr atrás, mesmo que ela tenha uma pouca experiência. O que que isso significa? Significa que eu contratei essa pessoa, e como muitos outros empregadores também fazem, com base no currículo da alma dessa pessoa. Com base no que essa pessoa trouxe de experiência de vida que a formou a ser daquela forma. Uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que é dedicada, que é trabalhadora, que presta atenção nos detalhes, que ajuda os amigos, que sabe trabalhar em equipe, que consegue enxergar um problema de vários ângulos. E isso a gente só consegue aprender com prática, com experiência. Isso não, por mais que a faculdade, as pós-graduações expliquem pra gente como que a gente precisa olhar o todo e como que é importante você levar em considerações os fatores e fórmulas de cálculos e tudo isso que vem na bagagem acadêmica, muita coisa a gente aprende na prática, a gente aprende errando, a gente aprende indo lá e fazendo e vendo que podia ter feito melhor. A gente aprende quando a gente vê uma outra pessoa que trabalha com a gente fazendo aquilo, e aí você observa e aprende com aquela pessoa, mas você só aprende mesmo na hora que você coloca a mão na massa. Então, o que que eu tô querendo dizer? É que esse currículo de alma, o que a gente traz com a gente, o que a nossa vida forma a gente, é muito importante. E o que que a gente faz com isso normalmente? A gente tenta esconder. A gente, na hora que vai fazer o currículo, na hora que vai pra entrevista, ou na hora que vai estar conversando com um amigo que você encontra na rua e que você não vê há um tempão. Normalmente você conta pra esse amigo as coisas boas que aconteceram na sua vida. Você conta pro seu amigo tudo aquilo que você conseguiu fazer de verdade, tudo aquilo que você alcançou na sua vida. Ao invés de você contar pro seu amigo os problemas que você passou.
Tá certo que ninguém gosta de falar de problema, concordo, isso é meio chato. Mas, no entanto, os problemas eles trazem coisas. Se você falar para o seu amigo só um problema, tipo, por exemplo: "Fui mandado embora do meu emprego", isso é um problema. Mas se você fala: "Poxa, eu fui mandado embora do meu emprego, mas pode ter sido a melhor coisa que me aconteceu, porque agora eu tô desenvolvendo uma atividade assim, assim, assado, assim, agora eu tô pensando em abrir a minha própria empresa, agora eu tô redesenhando a minha vida". E aí você vai contar o que que aconteceu de verdade, não é só a fatalidade do "eu perdi o meu emprego". Se você tem essa mentalidade de "eu perdi o meu emprego", e você se sente mal com isso, se sente meio vítima da vida, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o perfil da vítima, sobre as pessoas que acham que as coisas acontecem com ela, e não pra ela. Isso é um mecanismo de defesa, é uma forma que a gente aprende crescendo pra poder viver e conseguir se defender do que acontece na vida. E é um cacuete, é um hábito antigo, e que a gente pode curar, que a gente pode resolver, que a gente pode voltar lá e fazer diferente para que você não se sinta mais assim. Porque a verdade, gente, é que a gente tem poder sim sobre a nossa vida. E a nossa vida só muda na hora que a gente quer mudar a vida. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas reclamam que a vida tá igual, que você tá no mesmo relacionamento que você não gosta, que você tá no mesmo emprego que o seu chefe é um pentelho, que você mora num prédio onde só tem vizinho que dá problema. Você cria essas confusões em volta de você, ou que você mora numa casa que toda hora quebra alguma coisa. A gente acha que isso é fatalidade, que isso acontece, que o universo não gosta de você, que tem uma lua virada lá em cima. Embora a energia disso tudo colabore, a energia, gente, ela não age sozinha. Ela pode estar vindo uma energia do universo que pode potencializar que problemas aconteçam, mas essa energia tem que encontrar uma combinação aqui, entende? Então, essa combinação é como você está vibrando e como você está vivendo. Então, se você vive a sua vida escolhendo prestar atenção na vida dos outros, escolhendo fazer fofoca, escolhendo falar do vizinho, escolhendo reclamar da vida porque tá tudo ruim. Se você vive a sua vida desse jeito, você tá indo na contramão disso. Então, essa energia vai vir e ela vai conseguir achar lugar para ficar. Agora, se você perde o emprego, por exemplo, e você começa a pensar: "Poxa, eu já nem gostava desse emprego, eu já estava querendo outra coisa. E aí, ainda assim, eu estava ali porque eu estava com medo". E aí você tá tomando uma decisão, não é com base na sua alma, não é com base no seu eu superior, você tá tomando uma decisão com base no medo. Não tem como uma decisão tomada com base no medo ser uma coisa boa. O medo, gente, é um mecanismo de defesa também, ele foi criado também pra gente se proteger. Mas a gente precisa aprender a usar o medo. As nossas emoções, de uma forma geral, são antenas. Elas existem para que a gente capte as informações, junte as informações e crie um conteúdo onde desse conteúdo a gente vai tomar uma decisão. Elas não trabalham sozinhas, nem nossa cabeça, nem nosso coração. Então o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, nós ao longo da nossa vida, construímos um currículo de alma. A gente constrói quem a gente é, com base em absolutamente tudo que a gente passa. E o que que é legal aqui? É legal a gente se empoderar dessa vida. Por quê que eu tô falando isso? Porque enquanto a gente não toma conta da nossa vida, não se empodera da nossa vida, a gente continua achando que a vida tá atacando a gente, que a vida tá ocasionando o que a gente tá passando, e ao invés do que a gente tá ocasionando a vida. E aí, ao fazer isso, a gente perde o nosso poder. A gente entrega o nosso poder pessoal todo para o além, para alguma coisa, para outra pessoa. Você não fica com o seu poder pessoal para você tomar suas próprias decisões. Se você toma uma decisão baseada no medo ou num trauma passado, o seu poder tá com esse medo, tá com esse trauma passado. Se teve mais pessoas envolvidas ali, o seu poder tá com essas pessoas. Se você não toma uma decisão com base no que os outros vão pensar de você, você tá botando o seu poder na mão do outro. E não em você. Então, na hora que você consegue entender que a vida é sua, que você tem que cuidar da sua vida e não da vida do outro, você recupera o seu poder pessoal. Você recupera o poder de saber quem você é, você saber que a sua história construiu você hoje. Então, uma ideia muito legal. Assim como você faz o seu currículo profissional, faça o seu currículo de alma. Escreva num papel tudo o que você passou na vida, todos os desafios, todas as vezes que você tomou um fora, todas as vezes que você sofreu algum tipo de abuso. Pode ser verbal, pode ser físico, pode ser qualquer coisa que pode ter acontecido com você.
Todas as vezes em que você se viu frente a frente com uma dificuldade inimaginável e você conseguiu passar. Todas as vezes que você estava cheio de conta para pagar e não sabia nem por onde começar. Todas as vezes que alguma coisa aconteceu com você, na sua família, doença, tudo, absolutamente tudo que foi acontecendo ao longo da sua vida. E que você achou que tinha perdido o poder, que você achou que estava tudo danado, que você não ia ter como sair daquilo. E você conseguiu. E agora, tenta fazer um link disso com o que você vive hoje e o quanto que essas informações do passado te trouxeram bagagem para você resolver um problema no presente. Então, quando você tomou o seu primeiro fora lá do seu primeiro namorado ou namorada séculos atrás, como que você reagiu versus quando você tomou um fora agora, como que você reage? Ou quando você foi a pessoa que deu fora em alguém no passado e quando você precisa fazer isso hoje, como que você faz? A diferença. Como o seu comportamento foi mudando ao longo do tempo e ele não foi mudando só porque você foi amadurecendo. Amadurecimento não é uma coisa que acontece fluidamente. O amadurecimento vem de você ter os encontros com essas experiências e delas você fazer uma coisa melhor, você aprender e fazer diferente. E aí o que acontece é que você vai crescendo em você mesmo, você vai deixando de ser a pessoa que você era e você vai se tornando uma pessoa diferente e melhor, porque você tem mais experiência, você tem mais conteúdo dentro de você. E o conteúdo não vem só da faculdade, só da sala de aula, só dos cursos online, ele não vem só dali. Ele vem também quando você pega todo esse conteúdo que você tem e você coloca na prática. E aí você vê o que que acontece ali. Até porque, gente, hoje em dia tem muita coisa do lado de fora que é mentira. Então a gente precisa realmente testar as teorias, como um cientista faz, né, ele não pega todas as teorias e testa ali para poder ver que deu certo, e só depois de comprovar, recomprovar é que realmente aquilo é publicado e aquilo realmente tá valendo. É a mesma coisa, a gente não pode acreditar no que a gente vê e ouve só porque a gente ouviu e ouviu. Então, assim, eu sou super a favor de qualquer coisa, de qualquer informação que venha, da gente buscar. Hoje em dia tem ferramentas pra gente buscar tudo tão fácil, pra gente ter certeza do que tá sendo dito ou de como que a gente pode fazer as coisas melhor, que não justifica o porquê a gente ficar com uma informação de alguém só falou pra gente. E isso é importante, porque mesmo que a pessoa tenha te dado a informação com toda a acurácia do mundo e com todo o detalhamento do mundo, na hora que você lê essa informação também em outro lugar, ou você busca ou você escuta de outra pessoa, de outra forma, é mais conhecimento agregado. Então não é concorrência de informações, é soma. E isso tudo, gente, que acontece com a gente ao longo da nossa vida, cada momento que a gente passa, cada problema que a gente resolve, cada frustração e cada momento bom também. Isso tudo vai gerando dentro da gente feedbacks positivos e negativos, aonde que esses feedbacks nutrem quem você é hoje. Então, o convite aqui hoje é a gente se empoderar da nossa vida. A gente se empoderar da nossa vida de uma forma aonde que você não preste atenção na vida dos outros, você não se compare com os outros, você não se compare com situações. "Ah, o fulano tá numa situação diferente, eu queria a situação dele, eu queria ter o que ele tem, eu queria ter o emprego dele, a vida dele, a casa dele". Gente, isso é furada. Na cabala eles dizem que quando a gente faz isso, fala do outro ou inveja, faz as coisas, a gente troca as nossas ações positivas pelas ações negativas do outro. Então cada vez que você fala do outro ou que você pensa uma coisa dessa, você captura as coisas ruins do outro e dá as suas boas pra ele. Pois já é tão difícil pra gente poder fazer as coisas boas, é tão difícil a gente poder ir construindo coisa boa. Imagina se a gente ainda constrói e tem que trocar, porque a gente não conseguiu segurar nossa língua. É muito importante, gente, vocês já devem ter ouvido várias vezes que a palavra tem poder. O que a gente fala, o que a gente sai da nossa boca, ela tem poder. O mundo foi construindo com palavras. Então o que a gente fala, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja só pra gente, isso tem energia. E a gente precisa ter cuidado com isso, pra gente poder não falar o que não precisa falar, o que não deve falar, porque a gente não conhece a vida do outro, a gente não sabe o que tá acontecendo lá. Então, vamos cuidar da nossa vida, a gente presta atenção na nossa vida. Fica o convite pra vocês aqui refletir sobre isso. Valorize o currículo da alma de vocês. Um beijo grande, vejo vocês em breve. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every
choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love that triumphs your soul's resume.